início, quem precisava fazer qualquer transação financeira tinha que se deslocar até uma instituição bancária. Hoje, basta pegar no smartphone, tablet ou computador para acessar o seu banco, que muitas vezes só existe ali mesmo, na internet. O número de instituições digitais cresceu nos últimos tempos e aumentou também o índice de pessoas que usam serviços virtuais na conta tradicional. Os dados da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, mostram quantas contas foram abertas pelo celular no ano passado, 2,5 milhões. No programa de hoje, vamos falar sobre as inovações e como a lei protege os usuários do serviço bancário. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E como a nossa legislação garante os direitos dos usuários de serviços bancários? É o que vamos saber a partir de agora com Marcel Mascarenhas, procurador-geral adjunto do Banco Central, e com Laiana Santiago, que é consultora financeira. Obrigada pela presença de vocês aqui no Artigo 5º. Procurador, quando a gente fala de instituições financeiras, qual legislação protege o consumidor? Tem uma gama de legislação que disciplina cada uma das etapas e das áreas relacionadas à atuação das instituições financeiras. Nós temos, por exemplo, uma atuação de livre iniciativa, de liberdade econômica, né, na oferta de produtos e serviços. Existe a própria autorregulação, né, quando as instituições financeiras reunidas elas entendem necessário estabelecer certos parâmetros de atuação, parâmetros mínimos. Existe a regulação estatal, aquela que é mais ampla, mais diversa, em diversos segmentos da atuação dessas instituições, como o direito tributário, o direito trabalhista, o direito do consumidor, que é supervisionado pelas instituições que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e a gente tem a regulação, digamos assim, bancária propriamente dita, né, que é aquela afeta a Constituição e ao funcionamento das instituições financeiras e a oferta de produtos e serviços bancários. Essa regulamentação, que de modo geral é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e também, em grande medida, complementada ou mesmo estabelecida pelo Banco Central do Brasil. E a nossa legislação ela já atinge aí esse avanço da tecnologia, as contas, bancos virtuais? Sim, a inovação tecnológica é uma realidade para o público que vem demandando cada vez mais instrumentos mais céleres, mais dinâmicos, mais flexíveis, e com o passar do tempo o Conselho Monetário e o Banco Central foram adaptando a sua regulamentação a essas necessidades. Então já tratamos, por exemplo, de contas em meio eletrônico, contas de pagamento, arranjos e instrumentos de pagamento. Hoje já se fala, por exemplo, em fintechs, né, que são aquelas instituições que oferecem produtos inovadores utilizando a tecnologia no meio financeiro, e o mundo dirá o que ainda está por vir. Laiana, e o que o consumidor deve avaliar na hora de decidir se ele tem uma conta tradicional, uma conta digital? O que ele deve pesar bem antes? A principal pergunta que ele tem que se fazer é qual a necessidade dele, qual a necessidade de serviço financeiro dele. Muitas vezes você vê pessoas que empreendem, que precisam ter a geração do boleto bancário, ou pessoas que têm necessidade de fazer TEDs para contas distintas, né, de instituições distintas, sem realizar o pagamento de tarifas. Tem pessoas que buscam esses instrumentos para poder reduzir os custos das tarifas bancárias, que geralmente são cobradas nos bancos tradicionais. Então, o consumidor precisa verificar, antes de tudo, qual é a necessidade dele, o que ele busca ao abrir uma conta, né, no meio virtual. E aí também tem que verificar a instituição que ele está buscando, né, para ver se está tudo certinho, né? Isso. Com relação a essa parte, verificar, até mesmo no site do Banco Central, se a instituição está lá dentro das instituições que estão registradas, que são regulamentadas, porque isso vai dar uma segurança maior para essas pessoas. E isso é muito simples de se verificar. Pela internet mesmo, a pessoa consegue encontrar essas informações. E a gente foi atrás dos consumidores para saber por que eles optaram pelos bancos digitais e como está sendo essa relação. Pode rodar aqui. A inexistência de uma anuidade e de qualquer outra taxa mensal, semanal, diária, me fez optar pelo banco. Mas ao longo do tempo, ao ir utilizando o banco, eu percebi que não existe apenas uma economia financeira, mas que existe também uma economia de tempo e energia, já que não é necessário que eu me direcione a uma agência física e recorra ao meu gerente para tratar sobre qualquer aspecto da minha conta.
seja do aumento do limite do meu cartão, seja a renegociação da fatura em aberto, e também de poder fechar a minha fatura a qualquer momento, no momento que eu considero ideal para realizar o pagamento. E dessa maneira, o banco digital se tornou muito mais cômodo para mim, já que o banco se adequa às minhas necessidades e não faz com que eu tenha que me adequar às imposições e normas estabelecidas pelo banco tradicional. Laiana, a gente viu aí que a Natália falou as razões dela, mas quais são as principais razões? São essas mesmo que levam as pessoas a migrarem? Ela falou basicamente as principais razões, né? Hoje em dia nós precisamos de uma agilidade muito maior para realizar qualquer operação de serviços financeiros, a gente precisa economizar tempo e dinheiro. Então, como ela disse, você ir até uma agência de um banco tradicional, esperar o atendimento numa fila, muitas vezes você tem um tempo restrito, realizar pagamento de tarifas, que você tenha a possibilidade de encontrar uma instituição financeira que não vai te cobrar pelo mesmo serviço, com a mesma qualidade do atendimento. Então, as pessoas estão verificando que muitas vezes não compensa manter uma conta no banco tradicional e vale muito mais a pena você buscar soluções virtuais, por conta dessa agilidade. Procurador, e o que vocês têm visto aí na prática? As pessoas migram de uma vez, vão aos poucos, mantêm as duas contas, a tradicional e a digital? Como é que isso acontece? Os próprios bancos tradicionais começaram a ofertar soluções tecnológicas para acompanhar esse movimento. Então, as pessoas aderem, por exemplo, a uma conta que é movimentada por meio eletrônico. Ela pode até ser aberta presencialmente, ela pode até ser movimentada em um atendimento pessoal, mas ela também tem a opção do home banking, né? E ao mesmo tempo a gente viu surgindo instituições com esse perfil inteiramente digital, que funcionam às vezes como banco, mas sem até estrutura de agências. E vimos também surgir, né, fintechs e outras instituições que oferecem, por exemplo, conta de pagamento. O que a gente tem visto muito, e até acompanhando as pesquisas que vêm sendo divulgadas pelos diversos players do mercado, é de fato que as pessoas, quando querem algo mais simples, mais ágil, elas escolhem uma que seja mais fácil de manejar no dia a dia, mas quando você tem necessidades variadas, você acaba optando por acumular. Eu tenho uma conta de pagamento, eu tenho uma conta tradicional, às vezes eu tenho uma conta em meio eletrônico, para obter em cada uma delas a vantagem que o tipo de conta vai oferecer. Isso não é confuso, não, administrar todas essas contas, Laiana? De início pode ser confuso, mas nada que a rotina acabe implementando na nossa vida. É muito comum a gente verificar uma pessoa que tem uma conta tradicional, em que ela recebe o salário, e ter uma conta digital para poder fazer investimentos, por exemplo. Utiliza a conta digital como se fosse um mensageiro, em que ela gera um boleto na conta digital, paga pelo banco tradicional, dessa forma o valor vai até a conta que ela não paga nenhuma tarifa pelo TED, e assim ela transfere para uma corretora e realiza investimentos mais sofisticados. Então, cada vez mais as pessoas estão usufruindo de múltiplas contas e extraindo o melhor benefício de cada uma delas, né? E como qualquer novidade, as instituições virtuais provocam dúvidas nas pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. É possível fazer saques nas contas em bancos digitais? Procurador, como é que funciona? Vamos explicar aí, porque é muita conta. Não, como eu havia comentado, na verdade, a conta digital, né, ou a conta em meio eletrônico, ela é uma conta que pode ser ofertada inclusive por um banco tradicional, né? A conta de pagamento também, que oferece essa opção de carregar, né, transformar dinheiro físico, digamos assim, em dinheiro eletrônico, em moeda eletrônica, ela também funciona baseado na mesma lógica. Então, esses serviços essenciais, como saque, transferências entre instituições, às vezes dentro da mesma instituição ou de instituições diferentes, é perfeitamente possível. Você tem uma palavra-chave, uma palavra meio difícil de falar, mas uma palavra-chave desse novo mundo tecnológico, que é interoperabilidade, que é a possibilidade de conectar os vários tipos de conta e os vários tipos de instituição, e aí sim você realizar tudo aquilo de que você precisa. O que se busca realmente é facilitar a vida do usuário. O usuário ele não está preso a um determinado padrão, ele precisa, né, de algo que se adapte à sua rotina, como a Natália na primeira pergunta, né, havia comentado. E vamos a mais uma pergunta feita nas ruas. Pode rodar.
Eu gostaria de saber se contas empresariais podem ser abertas em bancos digitais. Laiana, como é que funciona para as empresas? Depende de cada instituição. Tem alguns bancos virtuais que aceitam abertura de contas de pessoa jurídica, outros ainda estão restritos para pessoa física. E essa informação também é muito simples de se encontrar no próprio site das instituições. O consumidor consegue verificar essa possibilidade. Mas, como o Marcel disse, nas contas de bancos tradicionais, nas suas versões digitais, você também consegue abrir uma conta PJ. E as empresas têm aderido também à tecnologia cada vez mais? Sim, principalmente quem está empreendendo, quem é microempreendedor individual, tem feito bastante conta PJ para começar a profissionalizar, a expandir a sua empresa. Isso é mais comum nesses microempreendedores. As empresas maiores ainda majoritariamente continuam em bancos tradicionais, mas utilizam igualmente os serviços, via internet. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Como funciona a conta digital? Qualquer pessoa pode ter uma? Procurador. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa natural pode se habilitar, abrir uma conta. Obviamente que a abertura de conta é um processo que envolve duas partes que precisam estar mutuamente interessadas. Ou seja, o cliente, o cidadão, ele tem direito de escolher a instituição onde ele deseja abrir a conta, da mesma forma a instituição financeira tem a opção de avaliar se aquele cliente é o perfil que ela deseja para sua conta. Então, cada instituição tem um plano de negócio, uma forma de atuação, um público-alvo. E aí, havendo o match, esse casamento, é perfeitamente possível, você apresenta uma documentação que é simples. Basicamente, o que é necessário para abrir a conta é os dados de identificação da pessoa, de domicílio, endereço, e, a depender da situação, também comprovação de renda ou de patrimônio, às vezes é necessário, até porque as instituições têm uma exigência de conhecer o seu cliente. Essa é uma medida de política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, e às vezes até o usuário, o cliente, ele fica um pouco assustado. Não, mas eu preciso apresentar essa documentação? Muitas vezes é necessário porque a instituição financeira ela está obrigada a seguir as regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, então ela precisa ter a identificação perfeita do seu cliente. E a segurança para todo mundo, né? Com certeza. Agora, existe diferença aí, a gente está falando em conta digital, banco digital, qual que é a diferença, Laiana? Em termos práticos, o consumidor não vai verificar tanta diferença assim. O banco muitas vezes vai trazer um serviço de crédito, de cheques, que uma instituição totalmente virtual pode não trazer, mas existem bancos totalmente digitais, que não têm agência de atendimento ao consumidor, existem fintechs, que são empresas que disponibilizam serviços financeiros, então existem essas diferenças, mas que no dia a dia, para o consumidor, não vai causar nenhum estranhamento. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente conversa sobre serviços bancários. Sobre este tema, eu converso com Laiana Santiago, consultora financeira, e também com Marcel Mascarenhas, que é procurador-geral adjunto do Banco Central. E nós vamos conferir agora o depoimento de mais um consumidor que aderiu aos bancos virtuais. Pode mostrar aqui. Uma das coisas que mais me atraiu foi a praticidade, que para fazer uma abertura de conta ou pedir um cartão de crédito não precisava ir em nenhuma agência, era direto da minha casa. E outro ponto bem forte foi não precisar pagar anuidade nem pacotes de tarifas bancárias. Outra questão é que o atendimento via chat para essa resolução de problemas acaba que é muito mais ágil e cômodo, mas também eu entendo que é difícil de algumas pessoas se adaptarem, que ainda precisam muito de contato humano, mesmo que seja por telefone, e a maioria dos bancos digitais não tem esse serviço, ou então tem de maneira muito limitada. Uma das questões que eu considero muito crítica é a questão da segurança
nos bancos digitais. No passado recente, tiveram alguns casos de invasão e até mesmo de conta zerada. E é uma questão muito complicada para quem é cliente confiar num banco que ainda tem esses problemas em relação ao banco tradicional. É uma questão que pesa bastante na escolha entre permanecer no banco tradicional ou migrar para um banco digital. Bom, Laiana, a gente viu aí que a Virgínia falou pontos positivos e pontos negativos. Essa questão da falta de habilidade aí com a tecnologia ainda pesa bem contra as instituições virtuais? Sim, isso é um aspecto, na verdade, muito relacionado à geração. As pessoas que são mais jovens, que têm mais habilidade com aplicativos de celular, com a internet, acabam não levantando essa dificuldade de lidar com as contas digitais. Agora, se você perguntar a uma pessoa mais idosa, provavelmente ela vai ter muita dificuldade, vai pedir ajuda para alguém mais novo para abrir alguma conta nesse sentido. O que ela disse sobre a segurança das instituições, existem mecanismos de proteção para o consumidor e ele precisa verificar, caso aconteça algum problema como esse, quem ele deve acionar. Pois é, procurador, como é que funciona essa questão da segurança aí, que é uma grande preocupação, né? Ela falou em erros, golpes. Quem é que fiscaliza essas instituições? É o Banco Central também? O foco principal do Banco Central é prudencial, é buscar a rigidez do sistema como um todo, né, buscar com que as instituições, né, supervisionadas adotem as melhores práticas, os melhores instrumentos e, em caso de eventuais falhas, cabe uma apuração de responsabilidade e até eventual uma aplicação de penalidade ou mesmo um encerramento numa situação mais drástica pode provocar até a liquidação extrajudicial de uma dessas instituições. Quanto ao caso a caso, digamos assim, ao prejuízo que o cliente acaba suportando em uma situação, né, de equívoco, de golpe, de fraude, o Banco Central ele não tem essa atuação individualizada. Existem os mecanismos de garantia, por exemplo, quando é uma conta de depósito, você tem a garantia do fundo garantidor de crédito até um determinado limite, que permite, em caso de uma quebra da instituição, por exemplo, permite que haja o ressarcimento até um determinado valor. Mas quando não é o caso de liquidação, ou seja, a instituição continua ativa e ele teve um prejuízo, ou quando é uma conta de pagamento, por exemplo, não coberta pelo fundo garantidor de crédito, normalmente a forma de resolver é via órgãos que atuam no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCON, eventualmente a Senacom, ou mesmo uma ação judicial. E aí o Banco Central atua como colaborador do Poder Judiciário, mas não propriamente como o árbitro da questão, né? E essas instituições têm que ter autorização do Banco Central, procurador? Todas as instituições financeiras propriamente ditas, como os bancos, as financeiras, até as cooperativas de crédito, todas elas precisam passar por um processo que a gente chama de autorização. No caso das instituições de pagamento, a legislação que é mais recente, ela trouxe o que a gente chama de alçadas, né? A partir de determinado volume de transação, a autorização é obrigatória. O pedido de autorização ao Banco Central é obrigatório. Para aquelas de menor volume, não é necessário pedir autorização ao Banco Central, digamos, o acompanhamento é feito de forma remota, né? Não existe um approach muito forte do Banco Central em relação a elas. Então, vai avaliar muito do apetite do cliente, do usuário, a determinado tipo de risco. Quanto às instituições autorizadas, basta olhar no site do Banco Central, ver quais são. Quando ele checa que aquela instituição foi autorizada, efetivamente pode ter certeza que o Banco Central está acompanhando de alguma forma, passo a passo, aquela instituição. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir juntos. Se eu preciso encerrar uma conta bancária, o que eu devo fazer para não ter problemas depois? Procurador, muitas vezes quem migra para um banco digital não quer mais manter a conta tradicional ali, quer encerrar? Qual é o procedimento? O importante é, em primeiro lugar, saber aquilo que não deve ser feito. Você não deve deixar aquela conta inativa esperando eternamente. Não, aquilo já resolveu porque não tinha mais nenhum valor. A gente sabe que existem tarifas que muitas vezes são debitadas e isso vai gerando um saldo negativo na conta, gera uma dívida. Então, qualquer intenção de encerramento de conta deve ser feita pelo método correto.
buscar a instituição financeira, formular um pedido expresso de encerramento de conta, verificar, por exemplo, se existem cheques pendentes, se existem débitos automáticos programados, né? Resolver com a instituição diretamente, né? Zerar esse estoque, digamos assim, e aí efetivamente pega um protocolo, né, da instituição de que você formalizou e aí aguarda a comunicação de efetivo encerramento. Quando você recebe a cartinha do banco ou o SMS, a depender da situação, informando que aquela conta foi encerrada, aí sim você pode ficar despreocupado. E você, acha que os bancos que existem apenas virtualmente são uma boa opção para o consumidor? Por quê? A nossa equipe foi conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Tem tanto assalto hoje em dia que você vai para um banco para pagar uma conta e se expõe a ser assaltado, né? A questão de segurança já é para mim primordial. E a comodidade de onde você estiver. Por exemplo, eu moro em Portugal. E agora eu posso utilizar tanto o meu banco de lá como daqui e fazer minhas transações sem ter que perder tempo nenhum. Para mim, foi a melhor coisa. Toda semana, todo dia na televisão é golpe em cima desses hackers. Como é que você vai aplicar um dinheiro virtual onde você não vê a pessoa? Eu, na verdade, não faria isso nunca. Tudo virtual. Pelo celular. Conta, pago conta, tudo, não pego mais fila. Evita fila, em questão a horário, que a gente não tem muito tempo no nosso dia a dia para poder estar indo em banco. Procuradora, a gente viu que as pessoas apostam na economia de tempo e dinheiro, mas também tem uns que não confiam no que não estão vendo, como disse um dos entrevistados ali. A gente pode dizer que as instituições virtuais hoje são totalmente confiáveis ou não é bem assim? O Banco Central ele tem essa preocupação, assim como o cidadão, né? A gente exige efetivamente que se adotem medidas que garantam a confiabilidade, a segurança, né? E há um acompanhamento contínuo, né? Então, quando o Banco Central autoriza, a gente observa o plano de negócio, quais são as ferramentas que aquele banco pretende utilizar para a gestão das suas contas em meio eletrônico. Então, há sim uma confiança de que dará certo. Obviamente que problemas podem ocorrer, como podem ocorrer no banco tradicional, por exemplo, como foi mencionado até por um dos cidadãos entrevistados, né? Que é a questão de um assalto. Então, todos nós estamos expostos a riscos. O que é importante é garantir que os bancos, sejam eles no modelo tradicional, no modelo eletrônico, adotem efetivamente os mecanismos de controle e solução rápida para eventuais incidentes que ocorram. Agora, Laiana, os bancos tradicionais ainda são uma opção para a grande maioria das pessoas. Você, como consultora financeira, o que você orienta para as pessoas? Terem as duas contas, até para facilitar aí você usar como pagamento, saque, depósito, como é que é? Como no Brasil os bancos tradicionais ainda são majoritariamente, né, quem domina o setor financeiro, fica difícil abrir mão totalmente de uma conta no banco tradicional. Então, normalmente, o que eu recomendo para os clientes é que mantenham as duas contas e utilizem o que o banco tradicional tem de melhor para oferecer, o que a conta digital tem para oferecer. Muitas vezes é uma família, uma pessoa que tem o sonho de comprar um imóvel, financiar um carro, um apartamento, e dessa forma provavelmente não vai conseguir com tanta facilidade num banco digital, mas no banco tradicional fica mais simples e tem essas opções disponíveis. Agora, uma pessoa que quer começar a investir, quer buscar soluções mais sofisticadas no mercado e não quer pagar as tarifas que normalmente os bancos tradicionais cobram, ela vem com a solução da conta digital para utilizá-lo como mensageiro, como eu mencionei anteriormente. Então, manter as duas contas atualmente é o que eu recomendo para os meus clientes. Pois é, procurador, todo mundo fala aqui nas taxas. O que os bancos tradicionais são obrigados a oferecer gratuitamente para os consumidores? Qual é esse pacote básico? Pois bem, existe uma resolução específica do Conselho Monetário que trata de tarifas, né? Aquilo que pode ser cobrado e o que não pode ser cobrado pelos bancos. Nessa resolução há uma especificação daqueles serviços essenciais que devem ser oferecidos de forma gratuita. Então, por exemplo, tem um cartão de débito, até 4 saques mensais, a consulta no terminal, consulta na internet feita gratuitamente, até 2 transações, né, dentro do mesmo banco. Então, são serviços que são oferecidos, que devem ser gratuitos, até a emissão de talão de cheque, um número específico de folhas de cheque. Se a pessoa fizer jus, tiver os requisitos, também pode ser dado esse número de cheques sem que haja qualquer tipo de cobrança, né?
Aqueles serviços que podem ser cobrados são especificados, né? Claro que cada banco vai poder cobrar o valor de tarifa que entenda razoável, e aí cabe a competição, né? E até o Banco Central disponibiliza isso. Para facilitar, o Banco Central até propôs, o Conselho Monetário colocou na resolução a ideia de pacotes padronizados. Então você consegue comparar qual é o preço que cada banco anda cobrando para determinado tipo de pacote. Mas se a pessoa quiser optar por não ter nenhum pacote, ela pode sim, ela usa apenas os serviços essenciais, e se ela precisar usar um serviço que é cobrado, ela paga apenas o valor avulso, o valor de cada serviço que não está coberto, né, dentro da essencialidade, ela paga e às vezes é até mais barato. Antes da gente encerrar, só uma última perguntinha. A pessoa pode ser obrigada a comprar algum outro tipo de serviço, um seguro, por exemplo, para abrir uma conta, ou aí é considerado venda casada? O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a venda casada. Essa é uma regulamentação muito mais afeta aos órgãos de defesa do consumidor, mas o Banco Central está atento a isso também e tem como diretriz para as instituições supervisionadas que elas ofereçam apenas aquilo que é adequado às necessidades do usuário, né? Então, esse princípio da adequação, da utilidade é muito forte na nossa regulamentação. Então, se há, por exemplo, uma oferta de um outro produto, tem que ficar muito claro que há um benefício de outra forma, né? Então, muitas vezes o banco oferece, não, eu te dou um seguro, mas eu reduzo a taxa que é cobrada se você não fizer o seguro, né? Mas a interpretação final de que se é venda casada ou não acaba não sendo do Banco Central, acaba sendo do PROCON, da Senacom, do Ministério Público ou mesmo do Poder Judiciário. Bom, a gente teria muito mais a esclarecer aqui, porque esse é um assunto que gera muita curiosidade, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. O artigo 5º está terminando aqui. Procurador Marcel, Laiana, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!